ela quer provar na Bíblia que existe sim um pastorado feminino. E ela vai pra onde? Vai pra Gênesis. O que tem lá em Gênesis, gente? Raquel, pastora, Burca. Eu aprendi que burca não é a burca, é o burca, é um substantivo masculino, né? Que é a roupa oficial das muçulmanas, que é aquela roupa toda preta, né? Que fica só o olhinho de fora, enfim. E eu vi muito nesse filme uma pauta cristã muito forte. Esse filme não foi amado por muitas pessoas não gostou desse filme, né? Mas ele tem uma história que você pode tranquilamente contar ali o cristianismo. Oi, gente, tudo bom? Cá estou novamente. Gente, antes de fazer nesse momento, um estilo de vídeo diferente aqui pra conversar com vocês, bater um papo. Eu fiquei 2, 3 semaninhas fora por aqui. Então, na verdade, o vídeo que eu postei anterior a isso foi uma semaninha atrás, né? Mas antes disso eu fiquei umas 3 semanas fora, porque eu não consegui gravar, né? Tentei manter aqui ativa nos shorts, né? Aqueles vídeos curtinhos, né? Que às vezes eu gravo vídeo pro Instagram, né? Então já tem alguns vídeos gravados aí, então é mais fácil me manter nos shorts, né? Mas pra vídeos no YouTube, vídeos um pouco mais longos, tem que dedicar um tempo, tem que editar. E aí eu não tava com tempo, tava trabalhando direto. Então decidi fazer esse vídeo aqui meio informal, meio assim, né, como um stories no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga lá. Eu tentei me manter ativa, né, na verdade, eu tô sempre por lá, né, mas tentei me manter constante nas redes sociais, embora não conseguisse me manter aqui no YouTube, né. No YouTube a gente tem que gravar vídeo, tem que editar o vídeo, no caso eu faço tudo, então por lá, eu sempre apareci por lá, né. E eu gosto de ver stories, eu acho que as pessoas gostam de ver stories também, então vai ser tipo assim, vai ser uma conversa informal com vocês. Eu falei lá no Instagram, vou falar aqui pra vocês, eu tenho alguns planos pra esse ano e gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns livros que eu estava lendo, que eu estou lendo ainda, alguns planos, alguns projetos pro ano que vem, não, esse ano, né? Estamos em 2025 já. E aí, queria aqui papear com vocês. E aproveitando, já vou juntar um combo aí. Vou reagir a 2 vídeos. 2 vídeos que eu vi esses dias na internet. Eu fiquei assim, gente, como pode? Eu decidi reagir, conversar com vocês, enfim. Então, gente, o que acontece? Dezembrou. Eu sabia que eu ia trabalhar bastante, trabalho num salão e moro no litoral, então essa época do ano é bem corrido pra gente aqui. E aí o que acontece? Eu ia deixar pra começar a ler só agora em janeiro, né? Ia começar a ler alguns livros, acabei virando resenheira, né, gente? Resenheira de livros. Então eu ia deixar só pra ler agora em dezembro, só agora em janeiro. Só que eu pensando, por que deixar pra janeiro aquilo que você pode fazer em dezembro? Então no começo de dezembro ainda estava tranquilo ainda, então eu li alguns livros que são os próximos resenhas que eu traria aqui neste canal. Pretendo fazer eles resenhas de verdade, porque às vezes eu me empolgo, eu falo demais, eu acabo lendo o livro inteiro pra vocês aqui. Eu sei que você tem preguiça de ler, mas isso é errado, tá? Isso é errado. Então, mas eu quero fazer resenha mesmo, gente. Fazer assim um superficial do que eu entendi, do que eu achei. Eu nunca fui muito boa de resumir as coisas, principalmente livro. Nunca fui muito boa com isso, mas eu quero fazer assim. Pra poder você ficar interessado, você comprar e você ler, que você tem que ler em nome de Jesus. Porque brasileiro é um bicho complicado, né? Porque o pessoal fala que brasileiro não gosta de ler. Isso é uma coisa muito ruim, porque você tem que ler a Bíblia. Você é crente, você tem que ler a Bíblia. Então se você não lê livros, tenho minhas dúvidas se você lê Bíblia. Isso é muito complicado. Então, gente, eu já li um livro inteiro em dezembro. Li, acho que em 5 dias. Gostei muito do livro. Então, quando eu gosto, eu leio rápido, né? Quando eu não gosto, eu vou me arrastando ali, que nem aconteceu com o livro de Chesterton, né? Eu fiz a resenha aqui pro YouTube, pro canal. Mas eu fui me arrastando ali, porque ele é muito filósofo, umas coisas meio difíceis de entender. Então, demorei pra ler. Mas quando eu gosto, quando a leitura é fácil, eu leio rapidinho. Então vou trazer aqui umas coisas que eu já li e o que eu estou lendo, que vai ser ali as minhas próximas ideias de livros, né? Um outro plano também, bom, eu vou falar aqui dos livros, depois eu falo dos outros planos. Então, o que eu já li
falar aqui pra vocês, Véu Rasgado de Gushan. Então, antes de eu fazer resenha, se você quiser, já compre, já lê. Esse livro aqui tá surradinho, porque por dois motivos. Primeiro, que ele é emprestado. Segundo, que eu acho que você só vai achar no sebo. Se você for querer ler, você só vai achar em sebo, né? Aqueles livros usados, né? É um livro um pouco antigo mesmo. E o nome é Véu Rasgado, justamente seria um duplo sentido, né? Véu rasgado por quê? Porque é a história de uma muçulmana que se converteu ao cristianismo. Sim, gente. Que coisa maravilhosa, Deus chamar uma muçulmana, porque ela não é apenas uma mulher que se converteu, mas é uma muçulmana, gente. A gente sabe que a religião muçulmana é extremamente complicada, principalmente em relação às mulheres, né? Então você pode ter certeza que a mulher correu risco de vida mesmo, sofreu muitas coisas para que pudesse viver a fé cristã, né? E o caso dela foi realmente um milagre, a conversão dela. Então é um duplo sentido, por quê? Porque véu de muçulmana, então existe um momento desse livro aqui que ela conta, né, que é como se fosse um diário, né? Que ela vai atrás de um homem que Deus mostrou pra ela que tinha uma Bíblia, ela queria uma Bíblia, e Deus mostrou pra ela, né, através de uma visão, e isso é muito interessante porque foi um milagre realmente a conversão dela, que esse homem tinha uma Bíblia. Então ela vai atrás desse homem, ela conhecia a cidade ali onde ele morava mais ou menos, e ela vai atrás desse homem porque ela queria uma Bíblia, ela queria ler uma Bíblia, e ela nem sabia que existia cristão na cidade dela, do Paquistão, né? E ela queria uma Bíblia, só que aí ela esquece o burca. Eu aprendi que burca não é a burca, é o burca, é um substantivo masculino, né? Que é a roupa oficial das muçulmanas, que é aquela roupa toda preta, né? Que fica só o olhinho de fora, enfim. E ela esqueceu o burca dela, né? E a roupa, né? O burca, ele é uma roupa que as mulheres só usam quando elas vão sair de casa, né? Então elas podem ficar sem a burca dentro de casa, né? Para conversar com seu pai, com o seu irmão ou com o seu marido, né? Com ali familiares próximos. Quando ela vai pra rua, vai conversar com estranhos, né? Na verdade ela não pode nem conversar muito com outros homens, né? Mas quando ela vai ali ter contato com o mundo, né? Na rua, ela não pode sair sem o burca, né? E aí ela esqueceu. Então como é que ela vai atrás de um homem que tinha a Bíblia sem o burca no Paquistão? Então ali, quando ela se converteu, já foi quebrando vários dela mesma, né? Deus foi quebrando várias coisas, inclusive a roupa que ela usava, o burca, né? Então ela tinha um véuzinho ali, então ela só colocou o véu que ela tinha ali e foi sem burca atrás desse homem que tinha a Bíblia. Então imagina, uma mulher no Paquistão sem burca, atrás de um homem. Eu tô procurando um homem, gente, fantástico. Então o véu rasgado é duplo sentido. O véu rasgado de que ela foi atrás de uma Bíblia sem burca, e de que de fato o véu foi rasgado ali, a referência segundo Coríntios capítulo 4 ou 5 mais ou menos, que fala do véu de Moisés, né? Quando o evangelho é revelado, então o véu é rasgado. Eu vou deixar a referência aqui, que foi quando os olhos dela se abriu para o evangelho de Jesus Cristo. Então ela experimentou da salvação em Cristo Jesus, né? Esse fardo leve, esse jugo suave que o evangelho proporciona. Então o nome é um duplo sentido, né? Do véu rasgado, quando Deus abre os nossos olhos, e no caso de que ela deixou de usar o burca depois que ela se converteu. Tipo, ela usava o véu, ela ainda tinha um respeito pelo país dela, né? Mas quando ela estava em ambientes cristãos, onde os membros eram cristãos, quando ela ia frequentar a igreja, né, cristã, ela não ia de burca, ela ia com um véuzinho dela ali, normal, uma roupa muito modesta, claro, mas quando ela frequentava, passou a frequentar a igreja, reuniões de cristãos, ela deixou de usar o burca, né, porque ela não era mais muçulmana, ela era uma mulher cristã. Então, pretendo trazer uma resenha desse livro aqui, eu falei já no Instagram, né? Mas assim, eu fiquei fascinada com a história da Gushan, né? O nome dela é Gushan Fátima, Gushan Esther, né? No caso, né? Gushan Fátima, porque ela vem de uma linhagem direta da filha de Mohammed, né? O Maomé, que se chama Fátima. Então o sobrenome dela é Fátima por causa dessa linhagem direta. Então imagina, né? Uma mulher que veio diretamente da linhagem de Maomé, Mohammed, e virar cristã, que absurdo, né? Um outro livro que eu estou lendo, estou na metade dele, também queria deixar para janeiro, mas eu já tinha terminado esse livro, então eu quero ler, tava com sede. Esse aqui, e o nome ele já é fascinante, né? O nome dele já é fascinante.
Mulheres, Liberdade e Calvino. Nós falamos tanto sobre a reforma protestante aqui. E eu falei de tantas mulheres que foram discipuladas, pastoreadas, influenciadas por João Calvino, que eu não poderia não deixar de comprar esse livro. Eu comprei esse livro no sebo, não existe ele mais para vender. Eu até entendo, sabe, porque tem algumas coisas desse livro que eu não concordei, porque o tema do livro é fascinante, né? A mulheres, ministério feminino na perspectiva calvinista, né? Mas aí eu fui lendo, mas eu vou falar pra vocês na resenha, tá? Mas enfim, já tô na metade dele, né? E aí, como existiram... Eu achei esse livro aqui justamente no livro de reformadoras. Ai, tem uns ficam mordendo aqui. Justamente no livro de reformadoras que eu achei esse livro. No finalzinho, né, do livro da Ruth, tem várias referências bibliográficas que ela deixa ali, que foram os livros que ela usou para poder fazer o livro dela, né? Muitos dos livros que ela citou lá está em inglês, triste, mas esse aqui tá em português, né? Esse livro foi de uma americana, Jane Denson Douglas, o nome dela, mas foi traduzido em português e nós temos aqui no Brasil. Eu comprei no sebo, né? Esse livro também não foi mais refeito, não foi mais refabricado, então você vai ter que comprar no sebo. E aí tô lendo. Um outro livro também que eu descobri, que eu achei que só tinha em inglês, eu descobri que tem em português, gente, vocês não sabem. Porque vou comprar, não comprei ainda, mas vou comprar. É o livro de Margarida de Navarra e Maria Dentier. Lembra que eu falei pra vocês na história lá das rainhas, que eu fiquei muito triste porque não tem livro em português? Descobri que tem, gente. E o livro é um compilado das duas, Margarida de Navarra e Maria Dentier. E aí junta os escritos dela num livro só. E eu fiquei muito feliz que tem em português. E aí eu vou comprar em nome de Jesus, né? Eu tô pra ler, terminar de ler esse. Vou mostrar aqui um outro livro que eu quero ler também. E aí, esse é minha próxima aquisição. Então, lá no vídeo sobre reformadoras, eu falo pra vocês a relação de Maria Dentier com Margarida de Navarra, né? As duas tiveram contato com Calvino, as duas foram discipuladas e pastoreadas por Calvino. Margarida de Navarra tinha o seu pastor, né, que era Lefebvre, que eu falei pra vocês, mas ela acolheu Calvino no seu reino quando Calvino estava sendo perseguido. Então Calvino foge da França, né, e ele vai pra Navarra, né, que era o reino de Margarida. E o tempo que ele passa ali é o tempo que ele pastoreia Margarida junto com o seu irmão Henrique, Francisco I, né? Inclusive, conta-se a história, acredito que seja verdade, que as Institutas de Calvino foi dedicada ao rei Francisco I, que era irmão de Margarida de Navarra. Então, tem um livro em português delas, Maria Dentier e Margarida de Navarra. Se você não sabe qual é a relação delas duas, volta e tem um vídeo sobre as rainhas e o vídeo sobre as evangelistas. Eu falo sobre elas, né? Maria Dentier é evangelista, Margarida de Navarra, a rainha. Então, e aqui também fala, tá? Sobre Margarida e sobre Maria Dentier. Então, quando eu fizer a resenha dele, eu falo um pouco mais pra vocês. Um outro livro que eu não li, porque eu estou lendo esse ainda, né? Eu só tenho um cérebro, uma mente, calma. Mas um outro livro que eu li, que eu comprei, perdão, que eu estou pra ler, é esse aqui. Esse aqui é mais grosso, né? E esse aqui é o que? História dos avivamentos do século XVIII e XIX, que foi quando fundou a Igreja Metodista. Se você já está aqui há mais tempo, você sabe que eu tenho as minhas reservas com a Igreja Metodista. Sim, tem alguns vídeos, né? Vou deixar aqui a cabo para vocês verem depois. Eu já falei que o movimento feminista, Convenção de Seneca Falls, em 1848, aconteceu numa igreja metodista. Mas o que acontece? Foi uma igreja metodista? Foi, mas não foi qualquer igreja metodista, foi uma igreja wesleyana. E nós sabemos que na igreja wesleyana as mulheres tinham muita oportunidade de fazer muitas coisas que não eram nem tão bíblicas assim, né? Por causa de Susanna Wesley, né? Susanna Wesley é uma mulher que ela tinha um poder oratório muito bom, né? Que fez com que o seu filho, John Wesley, desse um espaço maior para as mulheres, inclusive, pregarem, né? Então foi nessa igreja, nesse lugar, que aconteceu o primeiro movimento feminista lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Quando eu li, eu fiz a resenha do livro da bibliografia de Susanna Wesley, que tá aqui no canal também.
Lá eu falo que teve uma certa tretinha ali, uma certa briga, né, de John Wesley com George Whitefield. Só que essa briga era muito mais entre Susan Wesley, que estava fazendo a cabeça de John Wesley, do que do próprio John e George Whitefield, né? Então era mais Susan Wesley que estava ali botando lenha na fogueira, né? Susan Wesley, perdão. Então eu queria ver o outro lado da história. E qual é o outro lado da história? É os metodistas calvinistas. Então tem os metodistas wesleyanos e tem os metodistas calvinistas, que é o que? George Whitefield, né? Foi ali, digamos, líderes calvinistas, metodistas, né? E aqui nesse livro conto o outro lado da história. Então eu quero muito amar a igreja metodista, eu quero muito entender por que a igreja metodista se perdeu tanto, porque hoje em dia ela é uma igreja liberal, né? Então a gente pode nem considerar como igreja cristã, né, hoje em dia. Mas eu quero ver o outro lado da história, eu quero saber sobre o George Whitefield. Então eu tenho inclusive a biografia de Jonathan Edwards, que conta um pouco sobre George Whitefield. Eu já li um pouco sobre George lá na bibliografia de Jonathan Edwards. Mas aqui tem um pouco melhor falando sobre os dois, falando sobre John Wesley e sobre George Whitefield. E eu quero saber um pouco mais. É um livro grosso, comparado com os outros, ó. Ele é um pouco maior, é um pouco pesado, vou demorar para terminar. Mas se ele for bom, com certeza eu vou ler rapidinho, porque eu quero muito saber. Aqui conta um pouquinho também sobre a época da movimento da temperança, que foi quando começou a se associar bebida alcoólica a não crentes. Antes disso, crentes bebiam, vocês sabiam, gente? A gente falou sobre Catarina von Bora, que tinha uma cervejaria, né? Mas o que acontece? Os homens, né, principalmente, que o movimento da temperança acabou sendo um movimento que virou uma pauta feminista mais pra frente, né? Os homens, principalmente, que se diziam cristãos, mas não eram péssimos pais de família, eram péssimos maridos, estavam bebendo, estavam se embriagando e com isso destruindo toda a situação familiar deles, né? E aí começou esse movimento da temperança, que foi um movimento de mulheres contra a bebida alcoólica lá nos Estados Unidos, né? E nesse livro fala um pouco também, né? Mulheres cristãs, mulheres metodistas, olha só, né? Vem a igreja metodista de novo. Só que esse movimento da temperança, ele virou pauta também para o feminismo. Então vou ler, não li ainda, vou ler. Eu quero saber a opinião de Ruth Salviano sobre, porque eu preciso de uma outra opinião. Eu preciso mudar a minha ideia sobre a igreja metodista, gente. Eu quero. E esse é meus planos para os próximos vídeos, né? Resenhar esses livros. O outro plano que eu tenho também, gente, claro que eu vou fazer resenha de livros. Eu gosto, né, de falar sobre, eu gosto de ler, gosto de falar sobre. Eu sei que você tem brisa de ler, porque se tem brisa de ler, eu vou fazer resenha de livros, em nome de Jesus. Mas uma coisa também que eu quero fazer, gente, tá uma moda, né, de fazer vídeos sobre filmes, séries, né, esse mundo geek, né, nerd geek. E eu particularmente amo, gente, eu amo filmes. Eu não vejo todas as séries porque eu não tenho Netflix, eu só tenho a Amazon, né, a Amazon Prime. Vejo umas séries específicas porque eu teria que ter o Disney Plus, eu não tenho. E justamente porque eu vejo esses vídeos aqui no YouTube e eu gosto de assistir, né, dicas de filmes, dicas de séries e tudo mais. Então o que eu tava pensando em fazer talvez, vou contar com a ajuda de vocês aí, fazer alguns vídeos falando de filmes ou séries que eu tenho assistido e trazer teologia pra gente. Por que eu pensei nisso? Porque eu lembro que eu assisti o filme da Mulher Maravilha, 1984, já tem um tempinho já, né, gente? E eu vi muito nesse filme uma pauta cristã muito forte. Esse filme não foi amado por muitas pessoas não gostou desse filme, né? Mas ele tem uma história que você pode tranquilamente contar ali o cristianismo. Você pode tranquilamente mostrar o cristianismo nessa história, né? E seria o quê? Uma mulher que foi chamada, né, no caso a Mulher Maravilha, para uma obra grandiosa, e uma outra mulher que tem inveja da Mulher Maravilha e ela quer ser igual, mas ela acaba se transformando num monstro, ela acaba perdendo toda a sua feminilidade, ela acaba perdendo a sua doçura, ela acaba perdendo a sua
bondade por conta dessa ambição, por conta dessa inveja. E aí o que acontece? A Mulher Maravilha, para ser quem ela é, primeiramente ela foi chamada para isso, e ela acaba tendo que renunciar o maior sonho da vida dela, que é o quê? Ter uma família. Ela queria casar, ela queria ter filhos, e ela acaba renunciando isso por conta do chamado dela. E aí, só que essa moça que tem inveja dela não sabe das renúncias que a Mulher Maravilha fez para ser, né, a Mulher Maravilha. E no caso ela nem humana é, né, quase uma divindade, né? E aí essa moça que tem inveja acaba seria meio que o feminismo né? A inveja, né? Acaba se transformando num monstro, né? Então, quem sabe, né? Eu faço aqui algumas resenhas de filmes trazendo o evangelho, trazendo teologia. Eu sei que tá na moda isso. Vou orar, vou pensar, talvez eu faça sobre isso. E uma outra ideia também que eu tô tendo é, já que eu já falei pra vocês, né, que nós mulheres não devemos ter teologia a partir de nós mesmas, né? Então, uma ideia que eu tenho é trazer aqui uma série, e aí eu preciso de tempo pra fazer isso, né? Eu vou ver se eu vou conseguir ter tempo pra gravar todos esses vídeos que eu quero. Mas uma série falando sobre aprendendo com o pastor, seria o título dos vídeos. Aprendendo com o pastor, mais ou menos assim, né? Então trazer pastores aqui que eu confio, que estão aqui na internet, que eu vejo pregações, com essas pregações que eu confio, que eu gosto. E a gente assiste juntos, e a gente comentar juntos, e a gente aprender juntos, né? E já que eu não devo ensinar teologia pra você, né? Quem deve é um pastor, né? É claro que a gente precisa ser pastoreado numa igreja local, uma igreja física, né? Não tá aqui na internet, online. Mas seria uma ideia de ensinar vocês de uma forma bíblica, de uma forma correta, a palavra de Deus. Eu posso falar do evangelho eu posso falar, arrependei-vos e creia em Jesus Cristo, eu posso falar. Mas ensinar teologia não me compete. Eu corro o risco de estar prejudicando a sua saúde espiritual se eu fizer isso. Então, eu conto um pouco numa série que eu fiz aqui sobre submissão bíblica, que muitas das coisas que eu falo aqui pra vocês nos vídeos tem a ver com a minha santificação. Então não é alguém que me disse que tem que ser assim. Eu tenho buscado na palavra de Deus, eu tenho buscado através do que Deus tem feito na minha vida mesmo. Então tudo que eu tenho falado aqui pra vocês é baseado na minha experiência pessoal, na minha santificação, não de algo que alguém disse, né? Inclusive eu comecei a fazer os vídeos justamente por isso, porque eu não via ninguém falando sobre, né, sobre a questão do pastorado feminino. Eu vejo algumas pessoas falando, mas principalmente as mulheres, quando elas começam a falar sobre, né, que não existe pastoras, não existe mulheres pastoras, passa-se um tempo, elas acabam caindo nisso, elas acabam caindo nesse pecado, né, justamente porque elas começam a pregar que não existe pastoras, elas acabam virando pregadoras / pastoras. Então, por isso que eu estou aqui na internet, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né, então essas são umas minhas ideias, um dos meus planos. Estou aqui compartilhando, conversando com vocês, para que vocês orem comigo, para que vocês comentem aí a ideia que vocês têm, que vocês querem, né? E aí a gente pode bater um papo, posso estar trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos, né? Bora reagir então, gente? Separei aqui 2 vídeos para vocês, mas vai ser assim... eu vou ver esses vídeos só na edição, né? Porque eu assisti eles, mas... Peraí, gente. Então vai ser um reagindo diferentão, porque eu vou ver só na edição, porque eu deveria ver aqui junto com vocês, né, agora. Mas eu tô sem o celular do meu marido, que eu usaria o celular dele, né, pra eu conseguir ver aqui com vocês. Então, eu já vi os vídeos, então eu tenho mais ou menos uma ideia. Então eu vou aqui meio que reagir com vocês, baseado no que eu já vi aqui na minha cabeça, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. E a gente vai conversar um pouco sobre, gente, porque tem cada aberração nessa internet. Vou falar pra vocês. Eu gosto de internet, eu gosto de ver redes sociais, tanto por isso que eu tô aqui, né? Eu vejo muito YouTube, Instagram, tô tentando ver TikTok, eu não consigo, gente. Eu fiz uma página de TikTok, porque, né, que a garotada tá por lá, né? Principalmente molecadinha mais nova. Mas não consigo consumir TikTok, gente. TikTok eu acho que é o auge da inutilidade. Eu acho. Mas eu tô sempre por aqui, tô no YouTube, tô no Instagram. E a gente vê cada coisa, a gente não sabe se ri, a gente não sabe se chora. E eu vou reagir com vocês. O primeiro vídeo deles, eu vou botar aí na tela pra vocês, é dessa mulher.
defendendo o pastorado feminino. O argumento dela, gente, é muito teológico, é muito bíblico. Sentiram a minha ironia, sentiram meu sarcasmo. Vamos ver aí junto, gente, bora ver. Aqui dizendo que não tem pastora na Bíblia, tem. Eu vou deixar aqui para você e vou explicar. Eu vou falar para você, quando alguém disser que não tem pastora na Bíblia, você dá essa resposta aqui. Bom? Gênesis, capítulo 29, versículo 9, vai falar de Jacó e Raquel. Para nós não estender, nós vamos ler apenas o versículo 8 e o 9. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe derem de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Entendeu? Então, Elisângela, não se confunda mais, minha querida. Então ela quer provar na Bíblia que existe sim pastorado feminino. E ela vai pra onde? Vai pra Gênesis. O que tem lá em Gênesis, gente? Raquel, pastora de ovelha. Ovelha. Cabrito, ovelha. Não, gente, não pensou. Gente, quando eu vi esse vídeo, o pastor Iago Martins reagiu a esse vídeo, eu vi um vídeo dele, vejam aí, muito bom, vocês não viram ainda. Quando eu vi esse vídeo, gente, eu fiquei assim, falei, não vou usar Raquel, gente, não pode usar Raquel. Ela usou Raquel, gente, ela conseguiu usar Raquel, gente. Se você, talvez não seja tão óbvio pra você, gente, Raquel, quando você lê lá em Gênesis, Raquel, ela era pastora de ovelhas, literalmente ovelhas, animais. E, claro, era um trabalho até pesado para uma mulher. Se você for ver os vídeos na internet sobre pastor cuidando de ovelha, você vai ver que a ovelha dá um trabalho danado. É um bicho pesado, que às vezes é meio rebelde, meio desobediente, meio teimoso, meio burrinho. Então eu acho que deveria ser mais masculino, um trabalho mais masculino mesmo, por causa que você precisa de força física, né? Mas a Bíblia fala que Raquel era pastora de ovelhas, animal. Então, gente, isso, pelo amor de Deus, isso não é argumento. Pelo amor de Deus, você for lá, pelo amor de Deus, gente, vocês acham? Pelo amor de Deus, gente. E o próximo vídeo é ele. Ele ataca novamente. Quem? Ed René. Vamos ver. Você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay? Não, é assim, eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É fundamentalismo, interpreta os textos sagrados literalmente. Tá aqui no versículo. Mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano. Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, sim, comparando com Paulo. Ele fala aí que ele quer atualizar a Bíblia por quê? Porque ele não quer ver mais preconceito com gay, não quer ver mulher apanhando de marido. Aí eu pergunto, é o cristianismo? É a Bíblia que faz a mulher apanhar do marido? Cadê Guxa aqui? Vamos conversar com Guxa. Guxa, vou pegar aqui pra vocês. Guxa, o que você acha? Você acha que é o cristianismo que oprime as mulheres? Uma coisa, olha só, ele fala que a Bíblia é um livro de mais de 4.000 anos, que você não pode levar tudo literalmente, os fundamentalistas levam literalmente, porque é um livro de 4.000 anos. Olha só, claramente ele não crê na Bíblia, né? Claramente ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e sim apenas um livro histórico. Quando a pessoa tem essa ideia de livro histórico, você não tem nem argumento, porque a pessoa não vai nem parar pra te ouvir, porque ela não crê. Se a pessoa não crê, o que você vai argumentar? A pessoa não crê. Mas, uma coisa que eu acho muito interessante na história do Ed René é que tem um monte de gente que acha um absurdo. Ai, que absurdo atualizar a Bíblia, que absurdo. Mas,
tem muita gente que pega alguns textos da Bíblia e usam a mesma desculpa que ele está usando aí. Ah, mas isso é um fato histórico. Ah, mas antigamente era assim, hoje em dia não é mais. Então você está crendo juntamente com ele que alguns textos da Bíblia devem ser desconsiderados, que alguns textos da Bíblia devem ser ignorados porque era um tempo diferente do nosso. Então você não crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e Deus, sendo o dono da palavra, que é imutável, que é eterno, ele tem que se adaptar a épocas. Quando a gente entende que a palavra de Deus é a palavra de Deus, a gente entende que, assim como Deus, ela é imutável. Ela ultrapassa gerações, ela ultrapassa épocas. É claro que a gente tem momentos culturais diferentes, mas a Bíblia, ela é suficiente para todas as eras. Então, por exemplo, na Reforma Protestante, a gente tinha um problema que era o quê? As indulgências. A autoridade dos líderes religiosos sobre a igreja e não Cristo como cabeça da igreja. Então, nessa época aí, eles resolviam esse problema, a questão das indulgências, a questão de você ter que pagar para alcançar perdão de pecado. Até hoje tem um pouco disso, né? A questão da autoridade papal, né? Que a Bíblia deve estar acima, né, de qualquer líder, né, religioso, porque todos nós estamos debaixo de Cristo, né? Então, esse era o problema da época. E a Bíblia era o suficiente naquela época. Qual é o nosso problema que nós estamos vivendo hoje? Feminismo, ideologia de gênero, woke, que mais? Ninguém mais sabe que é o que? Diz respeito às pessoas mais velhas, diz respeito a autoridades, né? Ninguém respeita mais pai, mais mãe, mais pastor, mais ninguém. Então, hoje em dia as nossas lutas são outras, né? Principalmente em relação ao feminismo, ideologia de gênero. Mas a Bíblia, ela ainda é suficiente. A gente tem base bíblica, mesmo a Bíblia tendo mais de 4.000 anos, ela continua sendo suficiente para tratar problemas diferentes, de épocas diferentes. Mas ela é sendo a mesma por eras, por gerações, porque Deus sabia o que nós iríamos passar, os problemas que nós iríamos enfrentar hoje. Ele já disse em sua palavra que liderança tem que ser masculina, que o homem é o cabeça da sua esposa, não no sentido de superioridade, mas no sentido de proteger, de prover, assim como Deus é o cabeça de Cristo, assim como Cristo é o cabeça de todo homem, né? A Bíblia já fala sobre a homossexualidade, que já existia desde lá dos gregos, né? Que é pecado, que é errado. Então, a Bíblia, né, Gênesis, por exemplo, né, a palavra de Deus fala que Deus criou o ser humano macho e fêmea. Deus criou já estabelecido na criação o que é macho, o que é fêmea, né? Biologicamente, né? Então, esses problemas que a gente vive hoje, nós temos resposta na palavra de Deus. Nós não precisamos atualizar a Bíblia, nós temos tudo aquilo que nos é suficiente. Como diz, né, como está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus e é apta para instruir, para redaguir. Vou deixar aí para vocês lerem. Então, mesmo sendo um livro escrito há tantos, isso que é impressionante, né? Um livro escrito há tantos anos atrás, como pode ser para nós ainda hoje? Sim, isso é muito impressionante, porque esse livro que é escrito há tantos anos atrás ainda é suficiente para nós hoje. Então esse é o vídeo de hoje, gente, que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, eu posso trazer mais vídeos assim. E esses são os meus planos para os próximos vídeos, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser. E eu espero ver você na semana que vem. Até a próxima.